TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Estamos recebendo lá de Camaquã, inclusive onde está a Rádio Acústica, que é a nossa vereadora de Camaquã, Marivone Ramos, vereadora do PT de Camaquã, e que é uma figura importante também. Estamos recebendo aqui em Brasília e fizemos questão de convidar a vereadora Marivone Ramos para estar conosco aqui no programa. Ainda hoje no programa, nós vamos receber mais convidados. Nós vamos receber Daniel Matos, ele que é especialista em marketing, tráfego pago, e vai falar sobre o impacto das redes sociais no dia a dia das pessoas, dos governos, das empresas. Vai ser um assunto que a gente vai abordar na segunda hora. Vereadora de Camaquã, região centro-sul do estado, no Rio Grande do Sul, Marivone Ramos, vereadora. Muito boa noite, seja bem-vinda à tua Rádio Acústica, né? A Rádio Acústica é muito forte lá no município de Camaquã, município com 60 mil habitantes, uma das sedes da Rádio Acústica fica por lá. Marivone, vereadora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Voltaire, boa noite ao prefeito. É um prazer estar aqui participando com vocês dessa mesa aqui, né? Para a gente estar discutindo, levando para as comunidades os programas aí do governo federal. Vereadora Marivone Ramos, vereadora de Camaquã. Como é que tá essa questão das moradias lá, vereadora? Senhora que é tão atuante perto da comunidade. Assim, eu estava comentando com o secretário antes aqui. No governo da Dilma, a gente fez muita moradia rural, porque a habitação é urbana e rural. Em Camaquã, através do Sintraf, lá, que é as organizações da FETRAF, a gente fez muita moradia para essas pessoas. E o programa parou e agora está retornando. Isso para nós, para quem é do campo também, é uma iniciativa muito boa para manter essas famílias no campo também. Porque aí tu dando dignidade para eles ficar lá no campo com a sua casa, eles estão produzindo lá e estão gerando renda, né? E muito melhor quem mora no campo, sou muito defensora. E na cidade lá de Camaquã, a gente ainda tem muito prefeito que avançar. Nós não temos ainda, Voltaire, uma área voltada agora para cadastrar esse programa aí, para poder estar já beneficiando famílias, né? Camaquã não está no cadastro do programa. Não temos uma área, né, disponível para isso. Então, a gente tem que avançar nessa parte para fazer essas moradias, né, da moradia urbana, né? Então, mas a gente já teve, no governo da Dilma, já teve moradias lá, que foi ali das Flores, ali, que tu conhece, né? Então, foi a última moradia que teve desses programas assim, mas também para aquelas famílias que vão poder também financiar, tá vindo com bastante, melhorou bastante, né, para essas famílias poder também, quem pode financiar vai ter também um aporte, né, isso é importantíssimo. A gente tem que trazer os benefícios para as pessoas que moram lá, independente do prefeito que está lá, a gente tem que construir junto, né. E é uma ótima oportunidade, Camaquã merece ter, e a gente sabe, tem muita gente necessitando de ter habitação. E estamos lá agora, chegando um programa desse aí, Camaquã não pode ficar de fora, né? Estamos aqui com a vereadora de Camaquã, Marivone Ramos, aqui em Brasília, mas não deixa de ser uma anfitriã, já que a Acústica é de Camaquã e ela está aqui em Brasília representando os camaquenses também. Estamos com o Mano Paganotto, prefeito de Pantano Grande, e agora, no outro bloco, recebemos o secretário de Comunicação Institucional, Maneco Assen, ex-presidente da FAMURS, ex-prefeito de Taquari, que também está aqui conosco. Maneco Assen, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Voltaire. Boa noite, vereadora. Boa noite, prefeito. Estava, Voltaire, agora aqui na virada do bloco, presenciei aqui o finalzinho da fala do nosso secretário nacional de habitação, né? Inacreditável os dados que ele relata aqui naquela fala final dele, a comparação dos números de um programa tão importante como Minha Casa Minha Vida, que nos últimos 4 anos não assinou nenhum contrato na faixa de renda mais baixa, que deixou inúmeros imóveis pela metade no país inteiro, inúmeros condomínios, né? Num programa que é para dar casa para as pessoas. E este, como tantas outras políticas públicas que nos últimos anos ficaram abandonadas no país e que, felizmente, o presidente Lula agora retoma uma por uma, com mais força, com mais recursos, né, para melhorar a vida das pessoas.
É algo que chama a atenção realmente desse Minha Casa Minha Vida e que mostra, né, Maneco, o próprio secretário Ailton falou, um completo descaso do último governo, né, que encontrou uma estrutura sem projeto, sem orçamento e sem poder atender os municípios brasileiros, né? Acho que é a primeira vez que o país assiste, Voltaire, algo nesse sentido. Nas prefeituras, algumas vezes, o Mano é experiente, a vereadora também, enfim, a gente conversa com muita gente, sabe que às vezes há um prefeito, mas normalmente tem um conjunto de coisas que os governos passam, mas aquilo fica. E no Brasil foi assim, né? Desde a redemocratização, um conjunto de políticas públicas foi sendo instituída no país e que foram só melhorando governo após governo, que foram avançando. Claro, cada governo entrava, dava a sua visão, a sua prioridade para determinado tema. Mas tinha uma coluna vertebral organizada no país, econômica e socialmente. E nesses últimos 4 anos a gente viu isso sendo destruído. A estrutura do país sendo destruída. E agora, o presidente Lula, sua equipe, todos nós no governo, tendo que fazer todo o esforço para recuperar coisas que já deveriam estar prontas e a gente avançar a partir delas. Porque essa é a função dos governos, né? Avançar a partir daquilo que o último fez, ou que não fez tanto, mas avançar. Né? Infelizmente, a gente está tendo que recuperar coisas que a gente não poderia ter deixado de presenciar no país. O Minha Casa Minha Vida é um dos exemplos. Poderia dar tantos outros aqui, né? Mas talvez o mais emblemático seja este. Bom, vereadora Marivone Ramos, vereadora de Camaquã, há um tema delicado lá em Camaquã que precisa ser esclarecido. Acho que é importante ter a presença aqui do secretário Maneco, que é a questão dos produtores de fumo, que faz parte também da sua base eleitoral, né? A senhora é bem votada lá em Camaquã, tem quase 800 votos também da agricultura familiar, dos produtores de fumo, e há um esclarecimento que precisa ser feito, principalmente da rádio acústica, né? Principalmente para os moradores ali de Camaquã, sobre essa questão, Marivone. Gostaria que a senhora realizasse e já colhesse também a opinião do secretário Maneco, que tem grande experiência aqui no governo federal. Lá a gente vê muitos fake news, o secretário Maneco. O que acontece? Nossos produtores de tabaco lá na região do prefeito também tem produtores lá de tabaco. E se criou uma imagem que o governo Lula é contra o tabaco. Isso a gente sabe que não é verdade. Mas esses fake news, isso aí a gente tem que combater e mostrar para a população que os agricultores, produtores de tabaco, são produtores, agricultores familiares. Que quem produz o tabaco, ele está na propriedade produzindo alimento também para a família, gerando renda, e ele se mantém naquelas hectares de 15 hectares, ou de 20 hectares, ou de 5 hectares, se mantém da produção do tabaco. E os programas que o governo Lula oferece sempre são beneficiados para esses produtores. Agora mesmo, a produção do fumo já baixou os insumos. E isso a gente tem que já dizer essa verdade, já baixou os insumos. Mas muito ainda tem essa mentira lá que o governo Lula é contra. Então a gente tem que esclarecer, aproveitar esse momento que eu estou aqui em Brasília, fazendo as minhas agendas, mas também com esse tema forte que a gente lá, tu é também de uma região que é produtora lá de tabaco, lá do Vale do Taquari também tem produtores, né? E toda a nossa região Centro-Sul, Sul, é muito forte o tabaco e isso a gente não pode deixar uma mentira ser tratado dessa forma aí que eles estão fazendo. Então... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Maneco. Primeiro assim, o fake news, infelizmente, se tornou algo permanente na nossa sociedade, né? Infelizmente. O governo, inclusive, tem um site, que é na minha secretaria, que é organizado, controlado, que é o Brasil contra o Fake, que, óbvio, a gente trata apenas de questões de políticas públicas, né? Informações institucionais do governo. Mas já há inúmeras agências de checagem, justamente porque a gente acaba tendo dificuldade hoje de, quando recebe uma informação, especialmente no nosso WhatsApp, quem de nós já não recebeu um texto bem assustador, bem escandaloso, assinado por um nome que a gente não conhece, com baita de um currículo, aí tu vai olhar aquilo na verdade é mentira, mas aquela coisa já se espalhou, né? Nas nossas cidades, quantas vezes, né? Mataram alguém, um acidente, aí tu vai ver não tinha nada, enfim, né? E esse tema do tabaco é um deles. E aí tu disseste bem, a minha região é produtor de tabaco. Vale do Taquari, né?
depois Vale do Rio Pardo, vai encaixando até lá Pantano e vai indo até vocês, né? São regiões que produzem muito tabaco. Então vamos lá. E neste ponto eu posso falar com tranquilidade em nome do governo, tá? Em nome do governo federal. Não há nenhuma objeção à plantação de tabaco. Não há nenhum programa no governo vigente hoje para substituir plantação de tabaco, para dificultar nenhuma política nesse sentido. A plantação de tabaco hoje, no governo, ela é tratada como uma plantação como qualquer outra. Tanto é que o Plano Safra se aplica à plantação de tabaco. Sentido. O Mais Alimentos, que veio dentro do Plano Safra, se aplica à plantação de tabaco. Enfim, todas as políticas do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, se aplicam ao tabaco. Se o governo fosse contra, não se aplicaria. Seria muito simples. Era no Plano Safra. O Plano Safra é para menos produção e tal. Não tem isso, né? Então, é óbvio que politicamente acabam, e ali na minha região isso acontece muito, algumas lideranças políticas se aproveitando dessas situações para assustar os produtores, né? E causando, então, esses fake news. Na prática, não há nenhuma ação contra, não vai haver. O que há, e sempre vai haver, é ações na área da saúde, obviamente, alertando e prevenindo, o que é normal. E é da balança da nossa sociedade tu ter ações, né, nesse sentido. Assim como há em outras áreas. A balança é para não beber muito, não é verdade, meu? Né? Tem campanhas, né, para não beber. Bom, mas tem bebida para vender. E bom, e este equilíbrio é que regula a sociedade. E assim é que deve ser, né? Então não há, de forma nenhuma ação organizada do governo contra a plantação de tabaco ou que vise substituição, enfim. Não há nenhuma ação nesse sentido. E digo com tranquilidade, porque quando surgiu o fake news agora, uns 2 meses atrás, ali na minha região, eu, pessoalmente, dialoguei com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a pedido do ministro Pimenta, para esclarecer o tema. Não há nada nesse sentido. Eu acho, Walter, que eu posso ser oportuno. Mano Paganoto, prefeito de Pantano Grande, e falando. contribuir em 2 momentos da fala do secretário e da fala da vereadora. Por quê? A vereadora, a senhora foi bem generosa, onde falar do número de hectares. Walter, Maneco, telespectadores e ouvintes que vivem do fumo, na minha cidade não tem fumo. Lá é minério, gado, lavoura e outras coisas mais. Mas eu sou o presidente de uma associação, Walter e Maneco, que eu tive que aprender o que é o fumo. Porque eu represento 17 municípios, então eu tenho que entender do assunto. Hoje, eu duvido e coloco a checkmate aqui. Qual é a produção num pequeno espaço que dê tanto retorno quanto a fumicultura? Agora tem um detalhe, né, mano? Só pegando o gancho, eu sei que tu vai falar da região ali do Maneco. É bom que se diga, né, Maneco? É mais uma fake news. Falavam que o presidente Lula ia acabar com as igrejas. Não acabou nenhuma igreja, né? Pelo contrário. Pelo contrário, há um fomento, inclusive. Aí se cria toda uma temática que ia se implantar do comunismo no país. Nunca a economia teve tão bem. Mas e tu Agora, sabe... outra fake news é que os herdeiros não vai ficar mais para os filhos quando morre um familiar. Sim. Que vai ficar para o governo. Mas, vereador, Eu vou dar um exemplo. Eu sei que comenta aqui na rádio, mas a gente tem livre opinião. Um dos maiores propagadores de fake news hoje no país chama-se Alexandre Garcia. Ah, sem dúvida. Alexandre Garcia é um dos Já maiores faz mentirosos que nós temos Isso é verdade. hoje aqui no país. Mas Diariamente em várias rádios ainda do país, Maneco. E muitas vezes eu fico ouvindo, porque a gente que tá no governo federal, a gente acompanha as pautas com uma lupa, né? E é impressionante porque ele não acompanha as pautas, ele não tem fontes dentro do governo e ele simplesmente joga pra torcida de uma ala da extrema-direita. Todo mundo conhece a história aquela, né? Quando tu fala uma mentira e é descoberto, e tu não quer assumir, tu fala outra mentira. Aí tu é descoberto de novo. E aí tu fala outra mentira. E tu vai tendo que, a cada mentira, aumentar a mentira para não ser desmascarado. É mais ou menos o que acontece com esse tipo de fake news. Mas, secretário... Quando vem uma história dessa, vai fechar a igreja, aí não fecha, aí eles inventam outra. Aí não acontece de novo, aí inventa outra.
E é uma maneira de um campo político, algumas lideranças, sobreviverem. Falando mal, inventando mentira dos outros. E quando os resultados do outro lado, falando de política, né, acabam acontecendo, a mentira tem que ir aumentando a mentira. E é o caso do governo do presidente Lula, mano. Porque nesses 7 meses, tudo aquilo que o outro presidente dizia que era impossível de fazer, se está fazendo. Não podia baixar o combustível, baixou. Não tinha como baixar os preços, baixaram. Não tinha como baixar o dólar, baixou. Não tinha como aumentar as reservas internacionais, aumentaram. Não podia voltar o Minha Casa Minha Vida, não sei mais o que, porque voltou. E assim vai. Né? E tu sabe o que é o mais importante? Qual o melhor remédio do fake news? É quando criam as expectativas negativas piores do mundo e tu responde ela de forma positiva. Vamos ali para a nossa região da senhora. Nós temos em Canguçu, pertinho de ti, Sim. maior mini latifúndio da América do Sul, 15 mil pequenas propriedades. Maneco, Venâncio Soares, quantas vezes passou na frente? 7.800. Aonde as pessoas vivem do dia a dia disso. Nós temos ali a 471, aonde todo o nosso fumo passa ali em Pantano Grande, Maneco. Pela 471, para o Porto Internacional de Rio Grande. E queiram saber, Voltaire, que 95% do fumo nosso, ele é exportado para fora. Nós ficamos só com o benefício da receita. Mano, É verdade. eu vou ter que interromper aqui rapidamente, porque o programa aqui é em Brasília, as pessoas têm agenda, o Maneco tem mais uma agenda de trabalho, foi gentil aqui, veio em função da vereadora Marivone Ramos, parceira dele em Camaquã, em função também do prefeito. Na verdade, Mano é de Taquari, né? Tem isso também, Ela né? tá vendo ainda se vai concorrer em Taquari ou em Camaquã. Nós vamos decidir isso ainda, mano. Tem 6 meses, viu, para escolher o domicílio Não eleitoral. faz isso, olha, não mistura, que senão meus eleitores vão confundir lá Camaquã. Então eu quero agradecer o secretário Maneco. Mas eu queria fazer Não, uma consideração final depois. O senhor vai ficar aqui. Mas porque eu o programa... queria fazer para o secretário enquanto estiver aqui. Então tá, porque o Maneco tem um compromisso bem importante agora. Secretário. 30 segundos. Muito obrigado, vou tentar atender. Muito obrigado pela hospitalidade, muito obrigado por toda a sua equipe, muito obrigado por o senhor viver o problema nosso como se fosse o de vocês aqui do governo federal. E já que o Voltaire não deu muito tempo, que Deus dê muita vida longa para o senhor, para o ministro Pimenta, para o nosso presidente da República e para todos no entorno, para que vocês possam, e já começaram a fazer, vereador e Voltaire, a dar dignidade para as pessoas, a diminuir a dor e trazer de novo a esperança de dias melhores de vida. Parabéns por estarem onde estão e tenho certeza que Pantano Grande sempre vai estar aqui no governo federal procurando recursos e pensando sempre na coletividade e dias melhores da nossa região. Muito bem, mano. Eu só te agradecer as palavras, né? Mas a política é isso, pelo menos pra mim, e tenho certeza pra ti, que eu te conheço bem, né? A política é uma missão. E a gente fazer coisas que possam melhorar a vida das pessoas, melhorar na nossa cidade, melhorar no nosso estado e, consequentemente, melhorar no nosso país também, né? E para mim é um orgulho enorme poder estar aqui junto com o ministro Pimenta, junto com o presidente Lula, neste novo momento do país, nesta conjuntura, podendo falar das coisas boas que o presidente Lula e todo o conjunto da equipe do governo estão apenas começando a fazer no país de volta, né? Eu dou várias entrevistas, eu sempre digo, olha, são apenas 7 meses. E foi prefeito, chegando aí quase no último ano e meio de mandato, e a gente sabe o quanto demora para executar uma coisa que a gente planeja para a cidade da gente. Uma pavimentação numa rua, um conserto de uma escola, construção de uma creche, a gente sabe o quanto demora, né? E este governo, em 7 meses, o que já entregou para a população, inclusive a gente brinca ali na comunicação, para terminar aqui, porque senão eu fico falando até amanhã. A gente brinca ali, às vezes, mano e vereadora. O presidente Lula, às vezes, atrapalha a comunicação do governo. Porque ele lança um negócio de manhã, aí quando tu começa a divulgar, no final da tarde ele lança outro. Aí tu não conseguiu nem divulgar aquele, ele já tá lançando mais um, aí no outro dia tem outro. Aí, tem semanas que tem 3, 4 anúncios. Pode pegar desde o início, um desafio aqui, quem estiver ouvindo. Desde a primeira semana do governo. Toda semana tem anúncio. Toda semana tem anúncio de alguma coisa, em alguma área do governo. Isso nunca aconteceu na história, nem no próprio governo do presidente Lula da outra vez. Era tanto, assim, a vontade que ele tem, que obviamente contagia todo mundo, de fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível, porque ele sabe que a população precisa e que a gente tem muito a fazer ainda. Mas outro dia
completamos esse raciocínio. Só deixar aqui também, obviamente, para nossa vereadora de Camaquã, Marivone Ramos, fazer a sua despedida ao secretário Maneco também. A gente fica muito orgulhosa de saber que, Maneca, que tu tá aqui em Brasília, trabalhando aí, conhecendo toda a região, tu foi lá, conhece bem a nossa região de Camaquã, de toda ali a nossa região, e sei que tu vai estar contribuindo para todos nós, né? Então é um momento de nós também lá aproveitar, né, esse momento aí. E falando do governo Lula, o secretário aqui estava, e em 7 meses o projeto Minha Casa Minha Vida é bem problemático para ser rápido, né? E hoje já estão cadastrando, então isso aí é um dos exemplos, né? De muitos outros. E uma coisa que eu vejo, o governo Lula, ele está lançando programas para todos os setores, né? Que isso é muito importante a gente dizer. Verdade. Porque muitas vezes dizendo, é só para uma classe. Não, é para todos os setores. Todos estão sendo contemplados em 7 meses, né? Então, parabéns para todos e vocês que estão à frente aqui. A gente está muito orgulhoso aí que os gaúchos estão fazendo a diferença aqui em Brasília. Secretário Maneco, uma boa noite e até a próxima. Vamos em frente. Eu sei que tu tem mais convidados aí também para qualificar cada vez mais aí o programa. Semana que vem, se tu permitir, nós estamos aí de volta. Grande abraço. Tá bom, secretário Maneco, vem aí Daniel Matos, ele que vai falar sobre esse universo, né, do marketing digital, do tráfego pago, um papo muito bacana. E é claro que eu fico com meus 2 convidados ilustres, vereadora de Camaquã, Marivone Ramos, hoje representando Camaquã, e eu já vou botar aqui na tela para dar uma boa noite também. Lá de Camaquã, eu tô com a Marivone, vereadora de Camaquã aqui em Brasília, e vou botar na tela agora o nosso repórter da Rádio Acústica, Ayrton Lemos, ele que fica entre Camaquã e Porto Alegre, é o correspondente de Porto Alegre, mas muitas vezes está em Camaquã também. Ayrton, boa noite, e sexta-feira estarás acompanhando o vice-presidente Alckmin aí em Porto Alegre, né, Ayrton? Boa noite. Exatamente, Voltaire, boa noite a todos. A reportagem da Acústica FM vai acompanhar essa visita, que é a primeira de Alckmin como vice-presidente da República aqui no Rio Grande do Sul, ele que vem em agenda em Passo Fundo, também em Porto Alegre. Voltaire, eu tenho aqui informações das nossas apurações durante a tarde, eu volto com a pauta da Corsã, porque é uma Ayrton, saga. Só uma manchete, eu dei uma manchete porque eu tô com um break atrasado aqui, e aí eu posso voltar contigo lá, tudo ao vivo aqui? Claro, tranquilo, vou dar uma manchete então. Partidos e entidades, então, publicaram nessa tarde um manifesto pedindo a anulação do leilão da Corsã. Detalhes em instantes, então, Voltaire. Rápido intervalo, Ayrton Lemos, lá direto de Porto Alegre. Daniel Matos já está aqui conosco, também vai participar agora do restante do programa. Prefeito de Pantano Grande, Mano Paganoto, e claro, nossa vereadora de Camaquã, Marivone Ramos, segue conosco também. É um rápido intervalo. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Estamos de volta aqui na Rádio Acústica, aqui na Rádio Chiru e na RDC TV. É hora de valorizar os nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço aqui pro Lúcio, nosso amigo Lúcio, lá da revista Evidência, né, mano, pagando, tá sempre nos acompanhando. Dizer que lá na RDC TV, no programa da Em Evidência na TV, nós estamos com a força de
Kaisermack Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. Cicobi, Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria, Instituto Masper, inscreva-se no canal do YouTube, lá você pode acompanhar também lá no Instagram, no @Revista em Evidência. A Revista em Evidência também tem uma parceria, divulga as entrevistas aqui do programa, o que é algo muito bacana. Deixa eu só dar uma boa noite aqui também ao Daniel Matos, que vai estar conosco no programa. Daniel, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, nosso grande amigo Daniel hoje conosco. Tudo bem, Daniel? Tudo bom? Boa noite, Voltaire. Boa noite, prefeito. Boa noite, vereadora. Agradecer ao Voltaire a oportunidade, né? Porque a gente que é do marketing digital, apesar de ser um assunto tão divulgado hoje em dia, a gente vive num mundo um pouco recluso, porque é difícil outros programas abrir o espaço para a gente poder falar do marketing digital, que é uma coisa que está tão envolvida no nosso dia a dia hoje, né? Então, agradeço a oportunidade. Daqui a pouco vamos estar falando sobre isso também. E lá de Porto Alegre, nosso correspondente, nosso repórter da Rádio Acústica, o Ayrton Lemos, que sempre traz as informações do dia. Ele acompanha Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, grande repórter de política e também repórter de geral. Há pouco tempo eu estava falando com o Madeirada aqui, Ayrton. O Madeirada é um compositor de jingles. O Madeirada é um artista brasileiro que ele chegou a ser o artista mais ouvido no Spotify durante as eleições. E ele me mandou um jingle aqui, Ayrton, antes do teu boletim, porque eu gosto da tua opinião também, Ayrton. Porque quarta-feira tem a reunião do Copom. E há uma grande pressão aqui no Brasil para a queda da taxa de juros, né? Porque por mais que caiu a gasolina, caiu o preço do diesel, a economia está melhor, se não cair a taxa de juros, prejudica o índice de crescimento do país. E aí o Madeirado me mandou aqui o seguinte: Voltaire, ouve esse jingle que eu preparei, porque eu acho que o presidente Lula consegue aproveitar das redes dele. E eu vou ouvir aqui com vocês, até pegar a opinião de vocês, porque é algo que chama a atenção, os jingles do Madeirada, como é uma maneira de sensibilizar o povão, e nesse caso sensibilizar o senhor presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Alô, presidente! O presidente do Banco Central, eu acho que vive numa ilha, né? Porque tá todo o Brasil, não é o presidente da República pedindo, é o setor de calçados, é todos os setores financeiros pedindo a queda de juros, e só o presidente do Banco Central acha que o dinheiro tem que ser para os mais ricos. Eu não sei que mundo essa gente vive. Acho que o povo pode morrer de fome, não precisa de comida para ninguém. É os ricos ficando cada vez mais ricos nessa taxa do presidente do Banco Central, e o pobre, a classe média, para comprar algo parcelado, tem que se matar trabalhando. É uma equação que não combina com as políticas implementadas no Brasil. Vamos ouvir aqui o jingle que o Madeirada mandou. Bota vamos ouvir aqui o jingle que o Madeirada mandou para verificar. O que tu acha aí, Ayrton, desse jingle aqui, ó? Alô, Campos Neto! Faz logo esse juro cair, rapaz! Tá na hora de cair, tá na hora de cair. O quê? Cair o juro. Vamos logo, Campos Neto, que o Brasil vai ter futuro. Tá na hora de cair, tá na hora de cair. O quê? Cair o juro. Vamos logo, Campos Neto, que o Brasil vai ter futuro. Tá na hora de cair, tá na hora de cair. O quê? Cair o juro. Vamos logo, Campos Neto, que o país vai ter futuro. Cai o juro, baixa logo esse juro. Cai o juro, baixa logo esse juro. Acho que agora, com o jingle virando chiclete, e todo mundo compartilhando, chega a mensagem, porque se através das políticas públicas não chegou, acho que através da massa, o povo colocando Instagram, YouTube, Facebook, deve chegar. Ayrton Lemos, sei que já te segurei demais, é um boletim por dia, não quero também fazer hora extra, mas é que a gente gosta de conversar contigo, Ayrton, acho que tem opiniões bacanas para nos trazer aqui do Rio Grande do Sul. E tem novidades aí em relação à Corsã, essa novela da Corsã, né, Ayrton? Boa noite novamente. Muito boa noite, Voltaire, e aos teus ouvintes, e o pessoal da bancada. Exatamente, é uma novela, eu apelidei de saga aqui no Rio Grande do Sul, do processo de privatização da Corsã. A gente tem novidade aqui, eu estava na Assembleia hoje, durante a tarde, voltaram as sessões
no plenário da Assembleia, né? As sessões estão ocorrendo agora no memorial do Legislativo, vai ocorrer uma reforma no Parlamento Gaúcho, e a gente apurou o seguinte, Voltaire, que partidos e entidades publicaram, então, agora no começo da tarde desta terça-feira, um manifesto pela anulação do leilão da Corsã, então, a anulação do certame, o fim do sigilo do processo e também a criação de uma CPI da Corsã na Assembleia Legislativa, são as demandas que unificaram partidos de esquerda, entidades políticas e sindicais em uma plenária que ocorreu no Parlamento Gaúcho, aí no Palácio Farroupilha, né, que fica na frente ali do Palácio Piratini. O ato contou com a participação de prefeitos também e vereadores de vários municípios atendidos pela companhia. O movimento, Voltaire, é baseado nos pareceres do Ministério Público de Contas e no voto de mais de 300 páginas da conselheira do Tribunal de Contas do Estado, a Ana Cristina Moraes. Em entrevista à reportagem da Acústica FM, o deputado Jefferson Fernandes entende que o Ministério Público precisa analisar o conteúdo do voto da relatora do processo, que é a Ana Moraes. Então ele entende que há elementos suficientes, porque o voto foi muito forte da Ana Moraes. Eu vou tentar reproduzir aqui, Voltaire, trechinho da fala do deputado Jefferson Fernandes. Eu vou pedir que tu conduza aí para eu achar o áudio aqui rapidinho. Claro. Enquanto eu já reproduzo. Traz a ilustração. Deixa eu perguntar para ti aí, prefeito Mano, como é que tá a questão da Corsã lá no município? A Corsã lá no município, nós nos encontramos num brete, onde o gestor público não acha culpado e não acha solução. Mas lá tu assinou a privatização? Não assinei. Não assinou? Não assinei e nunca fui tão assediado pela GE na minha vida. Só que vivemos momentos diferentes, Daniel, onde nós gestores, que somos os que temos que coordenar e dar as ações objetivas e concretas para as pessoas, que é a água. Nós não soubemos ainda até agora o que é alguma coisa de concreto. E eu fico triste com isso tudo, porque eu estou falando em nome de 331, me corrijam, 37 municípios que têm o convênio com a Corsã. Porque hoje lá em Pantano com a Corsã, para mim é um problema. Falta água constantemente, não tem investimento de ampliação de rede, nós não temos solução, faltou luz, faltou água. São investimentos mínimos que teríamos que ter num gerador para chegar na ETA e distribuir. Então não assinou lá? Não. Objetivamente. Não assinou. E tomara Deus que termine esta novela de alguma forma, de algum jeito, aonde nós possamos tomar partido e cuidar da nossa cidade. O que não dá é para acontecer, que aconteceu com a Serra Equatorial. Eu ia dizer isso Todo agora. mundo querendo o fim da novela, dá uma queda de luz lá, as pessoas estão ficando 10 dias sem luz no Rio Grande do Sul. Constantemente. Só que o seguinte... O deputado Pompeu falou aqui semana passada, Só que o seguinte, a luz hoje tem nome e tem culpa, governador do estado Eduardo Leite. Agora, meu amigo, vereadora, se faltar água e der problema, nós somos os responsáveis, porque nós estamos tendo a responsabilidade de assinar o contrato e de optar com quem queremos. O contrato municipaliza a água. Sim. Né? Esse que é o detalhe, né? E tem o marco regulador do esgoto em 2033, que somos obrigados a tê-lo. Ayrton Lemos, essa foi a polêmica de hoje. Eu vi alguma coisa nas redes e o Ayrton conversou com o deputado Jefferson Fernandes, deputado estadual, e traz para nós os detalhes aí, Ayrton. Vou soltar aqui no microfone para nós o trecho da entrevista com o deputado. Em seguida vai estar também no site da acústica.com.br. Eu entendo, estou na expectativa, quero ver o posicionamento do Ministério Público Estadual. Porque a Polícia Civil, com todo o respeito que eu tenho aos policiais, mas é uma força subordinada ao governador. E nesse momento fazer uma investigação, faltaria o elemento isenção. Mas o Ministério Público Estadual, que inclusive está chamuscado pela contratação do ex-procurador-geral pela EGEA, e agora nós temos um novo procurador-geral eleito e aceito pelo governador como o mais votado da categoria, eu tenho esperança que lá o doutor Alexandre Saltes, que é um homem honrado, sério, vai levar em conta
Não elementos novos que os deputados da esquerda estão levando, da oposição, mas o voto da relatora. Esse é um elemento de prova que eu quero estar junto na hora de entregar para o Ministério Público Estadual. Então, é o senhor, a bancada, que assinou, os deputados que assinaram o manifesto, que vão provocar o Ministério Público Estadual. Quando vocês vão fazer isso? Exatamente. Foi marcado hoje aqui um ato em frente ao Tribunal de Contas. Nós vamos combinar com o Ministério Público a ida para lá, mas será, obviamente, dentro do mês de agosto, porque os prazos estão fechando agora nesse mês. E o elemento que nós vamos levar, como eu disse, é o voto da relatora de 378 páginas. Então, o deputado Jefferson Fernandes falando em provocar o Ministério Público, porque quem optou pela suspensão do leilão é o Ministério Público de Contas, né? É um órgão auxiliar do Tribunal de Contas do Estado. Então, ele foi uma representação do Dr. Dacamino, e o voto da conselheira Ana Moraes, ele questiona o preço. O principal objeto do voto da Ana Moraes é o preço da companhia, atendendo a reivindicações de sindicatos a respeito dessa questão. Na avaliação do Sindiágua, do Senge, por meio de estudos encomendados, a Corsã valeria mais de 7 bilhões de reais. E no voto da conselheira Ana Moraes, ela disse que o governo não se deu conta do aumento da tarifa de 12% no ano, e também a lucratividade da Corsã em 2022, que o leilão foi realizado, né, o edital foi publicado antes do fechamento desse balanço da Corsã. E a Corsã foi lucrativa em 2022, como na maioria dos anos é. Né? Então, são 722 milhões de reais ao ano, né, de lucro da Corsã. Então, a estimativa e as projeções dos sindicatos é de que em 3, 4 anos, e também da bancada do PT, é de que em 3, 4 anos o preço pelo qual a companhia foi vendida seria superado pelo lucro que dá a Corsã, né? Então, esse é o objetivo desse manifesto assinado não só pela bancada do PT, mas também pelo PSOL. A deputada Luciana Genro estava lá. E hoje, só para complementar e fechar aqui, o governador Eduardo Leite, a gente esteve lá pela manhã e entregou o PPA, né? Que é o Plano Plurianual, prevendo investimento de 58 bilhões de reais no Estado, nos próximos 4 anos, mas não projetou o recurso da Corsã para esses períodos, né, para esse período. E a gente questionou, né, o governador a respeito da Corsã, se ele pretende anunciar um plano de investimentos, disse que vai anunciar em breve, né, como o programa Avançar de outrora, principalmente em relação aos municípios, programas de convênios com os municípios para acessos asfálticos e também a questão da educação. Eu perguntei para ele se o Estado não estava dependente demais da questão da privatização. Ele disse que há alguns problemas ainda a serem resolvidos, né, principalmente em relação ao regime de recuperação fiscal, a questão dos precatórios também, mas disse que o Estado vinha de um período em que atrasava salários, e por isso justificou também que seria necessária a privatização de estatais, as privatizações de estatais para investir em outras questões, como educação e também infraestrutura no Estado, né? Então, essa foi a palavra do governador. Ficou meio confuso. Pode falar. O governador, ele, até tu acompanha mais de perto, não te parece que ele está bem focado também num projeto nacional? Sim, sim. O que se conta no bastidor é que ele tem conversado diretamente com os secretários para que o governo apresente resultados agora, né? Governando para fora, como se diz no jargão da política. Porque na ideia, no projeto de Eduardo Leite do primeiro mandato, era ajustar as contas com reformas privatizantes, né, e também com questão de aprovação da reforma da Previdência, por exemplo, que foi um tema bastante polêmico que ele conseguiu vencer na Assembleia,
e também uma agenda de privatizações. Ele vendeu a CE, também a Corsan, né, e a Sulgás, que era lucrativa, mas o governo optou, né, em passar para a iniciativa privada e colocar essa agenda de privatizações, mas o Eduardo Leite tem, digamos, pressionado os secretários para resultados. Ele usa a expressão performance, né? Sim. Que o cidadão sinta na pele, né? Sinta visualmente, né? O governo, né? Trabalhando, né? Governar para fora, né? Depois de ter governado, digamos, internamente, ajustando as contas, com essa agenda de privatizações e reformas, né? Como a reforma da Previdência, a reforma do IP também foi Ayrton, bastante polêmica. Sabe que no segundo turno, quando o Eduardo Leite disputou com o Onyx Lorenzoni, ele teve o apoio aberto do PDT, que é um partido de centro-esquerda, que depois compôs a base do governo dele, inclusive o secretário Socella é secretário estadual, mas teve um apoio muito forte da esquerda também, né? O próprio Partido dos Trabalhadores não queria de jeito nenhum um bolsonarista no comando do governo do estado. E eu penso, Ayrton, pode ser essa impressão, tu acompanha mais perto agora aí no Palácio Piratini, que o governador Leite poderia buscar uma aproximação maior com o presidente Lula. Porque o PT elegeu ele, ajudou a eleger ele no segundo turno. E parece que essa relação, ela não é que ele esteja ruim, mas é uma relação que ela poderia ter esquentado mais, na minha opinião, Ayrton. O governador tem feito muitos elogios a Fernando Haddad, né, que recebe os pedidos dos governadores e as pautas e as reivindicações dos chefes de executivos estaduais do Brasil, né. Eu até perguntei para ele como é que, em uma coletiva, como é que estava a relação com o governo federal, e ele disse que elogia muito o Fernando Haddad, mas sempre confirma, né, e marca a posição de que é oposição ao governo Lula, né, embora agradeça, né, as medidas que o Fernando Haddad tem tomado, principalmente em relação à recomposição do ICMS, né, após aqueles projetos de lei da redução, né, das alíquotas que prejudicaram os estados do governo Bolsonaro. Há essa relação republicana, mas o Leite sempre deixa claro, é uma oposição civilizada ao governo Lula, né? E tanto que, mas assim, a questão daí do apoio do PDT, o PDT hoje é governo, e foi um condicionamento que o Partido Democrático Trabalhista trouxe na eleição, né? Não privatizar o Banrisul e focar na educação também. Então essa foi a condição à época do PDT para entrar no governo, assim como o PSB também, que daí já tem cargos no segundo escalão também, que apoiaram o Eduardo Leite, mas a relação é assim, é claro, é republicana, há elogios públicos a Fernando Haddad. No entanto, ele quer, né, despontar como nome de centro para a próxima eleição. Aí ele tem o interesse de ser candidato à presidência, ele não esconde isso de ninguém, mas também se fala no Zema, né, no governador de Minas Gerais, entre outros nomes, né, de centro, né. O PSDB perdeu muito espaço. Se bem que o Zema, né? não sei se a gente pode classificar de centro, né. O Zema tem inflexões à direita. Eu considero direita e às vezes até ultradireita. Exatamente, pela política que ele mostra, né? Alguns momentos ele tem inflexões à extrema direita, exatamente, né, ultradireita. A gente precisa dar nome, né, aos bois, assim, claramente, né, porque o Eduardo Leite, o Eduardo Leite, a gente tem aí nele uma figura que de centro-direita, o PSDB se coloca nesse espectro da política, né, desde o governo Fernando Henrique e principalmente após a polarização ali entre Serra, né, e Dilma, e Aécio e Dilma, em que o PSDB migrou bastante para a direita, né, com quadros bastante
mais à direita do espectro, né? O que se entende com o nome de Eduardo Leite é voltar a um PSDB raiz, né? Ao estilo Mário Covas. Essa é a análise que se faz, porque o Leite tem algumas pautas que se consideram progressistas, né? E também a questão dele ter revelado a orientação sexual dele é um fato importante também no xadrez político para atrair pessoas mais jovens e não conservadoras do eleitorado. Mas aí, por outro lado, ele tem uma agenda liberal, né, que é de privatização, de valorização do mercado, né, mas também olhando para o social em vários aspectos aí, né, como a gente tem aí as políticas públicas de segurança do governo, né, do Estado, com tornozeleiras para os agressores, né, de mulheres, entre uma outra série de políticas públicas, né. Tá certo. Ayrton, muito obrigado pela tua participação e até terça-feira que vem. Então tá, marcado. Agora eu vou ver o Internacional sofrer um pouquinho. Pois é, 9 horas. Daqui a pouco, Inter e River Plate pelas oitavas de final da Copa Libertadores, né, Ayrton? Exatamente, fui lá sábado contra o Cuiabá, me arrependi, podia ter ficado em casa descansando um pouquinho. Tomaram né? 2-1 em casa. 2-1. E jogou bem o primeiro tempo, mas agora eu vou acompanhar aí de sangue doce. Então tá. Ayrton, obrigado aí pelas informações, pelos bastidores, pelas opiniões e até a próxima terça-feira. Ayrton, não esquece de se ver aí no sábado, a RDC TV passa nosso programa. No último aí, teve grande destaque aí. 500, canais então... 24 e 524 da NET, viu? Tá. Eu vou assistir, foto então. do prefeito de Santa Maria, recebo fotos do pessoal do litoral, pessoal de Torres, lá Capão da Canoa, pessoal de Porto Alegre. Muita gente manda foto na hora do programa aí pra mim. Que maravilha. A audiência qualificada, então, do programa, como sempre. Abraço, Ayrton. Grande abraço a todos aí na bancada e a ti, Voltaire. Tá certo, Ayrton, nosso repórter. Daniel Matos, eu ainda estou aqui agora na última meia hora de programa com a nossa Marivone Ramos, vereadora de Camaquã. O prefeito Mano Paganoto chegou a tirar o fone, daqui a pouco tira a gravata também, né? Ele tá se liberando ali, daqui a pouco sai a gravata, sai o terno, fica só de camisa aqui, mais à vontade. E agora eu tô recebendo aqui um grande amigo meu aqui de Brasília, o cara que me botou no futebol aqui em Brasília, mas é um grande amigo meu que tem um trabalho muito bacana que a gente precisa falar, que é o Daniel Matos. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite novamente. Boa noite, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? A gente que trabalha, já falei anteriormente, a gente que trabalha com marketing digital, os espaços que a gente tem geralmente são programas voltados ao marketing digital, desculpa, a esse assunto, e dificilmente outros programas abrem para que a gente possa vir aqui falar um pouquinho dessa área que é tão importante na nossa vida e coincidência ou não, está presente na nossa vida. Total. Aqui tem duas figuras que vão depender do marketing digital para as próximas eleições, para dar um exemplo, né? Exatamente. Só que, puxando um pouco desse teu assunto, hoje, o marketing digital que é feito no meio político ainda não é um marketing digital profissional que possa atingir uma quantidade de pessoas significativas. Porque a maioria das assessorias de imprensa, eles acham que simplesmente postar uma foto no Facebook ou no Instagram vai estar atingindo o público. E às vezes isso não acontece. A gente sabe que o algoritmo do Facebook e do Instagram, ele entrega de forma gratuita, de forma orgânica, como a gente fala, em torno de 10 a 15% dos seguidores. Então vamos supor uma pessoa que tem 5 mil seguidores, ele vai ter lá o alcance de 500 pessoas. Então tu imagina fazer um trabalho profissional onde todos os eleitores de um município serão impactados pelo trabalho e pelo material que está sendo divulgado. E isso, claro, tem que ser de forma paga, através do tráfego pago, do anúncio online pago, né? Porque a plataforma ela também tem o intuito de arrecadar dinheiro. Quando tu tem um perfil ou um profissional que ele tem um trabalho que engaja muito com o público, o Facebook ele faz um esforço de entregar esse material para um público maior. Mas mesmo assim, ele só vai conseguir ter um alcance maior através do tráfego pago,
através do anúncio online de forma paga. Ô Daniel, conta um pouco da tua história. Tu veio a Brasília, na época tu era funcionário do Banco do Brasil, né? Concursado do Banco do Brasil. Isso. Vem pra Brasília para trabalhar na Superintendência Geral, aqui que é Na diretoria. Na diretoria do Banco do Brasil, aqui em Brasília. E há muitos anos já estava com vontade de se dedicar profissionalmente ao marketing digital, até que um dia tomou a decisão de mergulhar fundo nesse projeto, né, Daniel? Exato. Eu estava com 17 anos de banco já, há 7 anos na diretoria. Eu vim para Brasília em 2015. E a partir de 2019 para 2020 eu comecei a procurar alguma coisa fora do banco, porque eu já tinha vontade de me desligar. Sempre tive vontade de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio. E aí, finalzinho de 2020, eu descobri o marketing digital, comecei a estudar marketing digital. Entendi que através desse negócio eu poderia ter uma fonte de renda. Inicialmente, no meu projeto seria paralela, mas acabou que me mostrou que poderia ser a renda principal. E aí, em março de 2022, a diretoria lançou um programa de readequação de quadro, incentivando aqueles funcionários que já tinham mais de 15 anos e que tinham outras especificidades para poder se aposentar de forma incentivada. Entendi. Eu aproveitei a oportunidade e surfei a onda. Logo que eu saí do banco, eu consegui montar a agência, né? E a agência, na verdade, foi concebida em setembro do ano passado. De lá para cá, nós temos clientes já praticamente em 3, 4 estados do Brasil. O ano passado fizemos um trabalho com alguns candidatos da política. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Ah, que interessante. E o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri. Né? A gente incorporou a equipe deles. A gente ajudou no tráfego pago da equipe de marketing que estava por trás da campanha deles, né? E a gente teve êxito, conseguiu fazer com que eles fossem eleitos. E a partir daí surgiu a ideia de montar um projeto para auxiliar os candidatos, seja vereador, prefeito, governador, não importa a patente, né? A fazer um trabalho de mais longo prazo, levando a consciência pro eleitor, de que, porque hoje o eleitor pensa assim, pô, o candidato só me visita 1 mês e meio antes da eleição, né? Que é aquele período que o Tribunal Superior Eleitoral libera para fazer a campanha. Só que a gente sabe que o candidato, ele trabalha no dia a dia. E o eleitor precisa conhecer esse trabalho. E como eu falei, o algoritmo do Facebook, às vezes só postar lá na rede social, ele não entrega para toda a população. Coincidência ou não, recentemente, através do Luciano da Ágora, a gente conseguiu fechar uma parceria para poder fazer esse trabalho com o prefeito Mano Paganoto. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a divulgar esse trabalho do Mano através das mídias. Mas então tá com a reeleição garantida lá, ô Mano. O nosso trabalho vai ser divulgar as ações que o Mano está fazendo. Porque... impulsionadas. O que acontece? Tem uma série de cuidados, né, que o prefeito tem que ter, né? Também Sim. porque o prefeito, além de ser gestor, o vereador também tem que ter esse cuidado, né? E isso que eu queria perguntar, porque tem muitos prefeitos que nos acompanham. Deixa eu só repassar aqui os nossos patrocinadores aqui, mais uma. Para quem tá na acústica aqui no FM 97.7, nós estamos com a Farmácia São João, com Cremers e com a Hipermix. Para você que tá na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, Kaiser Mac Equipamentos, Masper Assessoria e Cicobi Crédito Capital, que levam esse programa para a tela da TV e também para o seu rádio acústica e também para a rádio Chiru. Há alguns cuidados, né? Por exemplo, a prefeitura pode ter verba dentro da prefeitura para fazer o tráfego pago de uma ação da prefeitura, será? Então, a gente não faz isso com a prefeitura. Faz com o candidato. A gente faz com o candidato, com então a prefeitura. Então não com pode a figura pública, com a figura pública. Então não é na página da prefeitura, é na página do Mano Paganoto. Vai ser na página do Mano. Não é na página do mandato, é na página da vereadora Marivone. Da vereadora. E o nosso trabalho não é um trabalho de campanha. Nosso trabalho é um trabalho de divulgar as ações que o candidato está fazendo, os recursos que ele está adquirindo, as ações que ele está fazendo em benefício do município ou do estado, dependendo do cargo que ele ocupa, né? Então a gente sabe que existe um
um período que não se pode fazer campanha, então aqui o intuito é trazer ao conhecimento do público o trabalho que aquele candidato está fazendo. Assim como a gente divulga um produto de uma empresa que nos contrata ou um serviço de uma empresa que nos contrata, a gente também divulga o trabalho que está sendo realizado, né? Isso é muito importante, né? Porque o prefeito às vezes faz, aí tem creche nova, aí tem obra nova, a vereadora foi lá em Brasília, conseguiu liberar uma emenda de 160 mil para o hospital, faz, e aí o vereador, o prefeito acha que é só botar no Facebook, tá todo mundo olhando. Atenção, prefeito e vereador, falando bem sério, não dá 5% da população de vocês que tá olhando o Facebook. Por quê? Porque o Facebook não tá entregando mais. Voltaire, o Instagram não tá entregando mais. Eu vou usar a minha colinha aqui, claro, para dar os números que eu coletei do perfil do Mano. Hoje ele tem em torno de 30% da população que seguem ele, 2.000 e tantos eleitores, tá? Seguidores. Talvez 100, 200, 300 pessoas são impactadas pelo conteúdo que ele coloca ali. E a gente sabe que o município hoje tem 11 mil habitantes, em torno de 8 mil eleitores. Mais de 8 mil, 9 mil. Isso, 9 mil eleitores. E o restante da população? Como é que ela fica sabendo desses projetos, das obras, dos recursos que o prefeito está trazendo para o município? Pois é. Então, através do tráfego pago, a gente consegue impulsionar e levar esse conteúdo para todo o município, para todas as pessoas. Tá, vamos lá. A Marivone Ramos é vereadora de Camaquã. Ela tem a rede dela, tá? Então ela trouxe uma emenda para um hospital lá, para o hospital de Camaquã que quer divulgar essa informação. Qual é o valor que ela tem que colocar? A tua empresa, qual é o valor que ela tem que colocar para essa informação chegar para 60 mil pessoas de Camaquã? Não vai chegar, mas eu digo para as 45 mil que tem Facebook e Instagram. Qual o valor em média, mais ou menos? Isso é muito relativo, tá? Sim, mas mais em média, assim, só para ela pensar, para ela ter o consciente. Eu quero divulgar uma informação lá para TAPES, digamos, tá? Consegui uma reforma no Hospital Nossa Senhora do Carmo, em TAPES, uma nova escola. E eu quero divulgar lá pro município. Qual o valor eu tenho que colocar para atingir aquela população de 15 mil habitantes? Mais ou menos assim. Tô investindo na mídia, tá, né? Na plataforma do Facebook, por exemplo, que hoje o nome é Meta, que inclui Facebook e Instagram. Uhum. Eu acredito que em torno de R$1.000, R$1.500 tu consegue, isso mês, tá? Tu consegue menos que o salário de um CC que muitas vezes não entrega nada. Cara, isso aí... Vamos combinar, né, prefeito? Tu tocou num ponto que eu gostaria de comentar aqui. Muitas menos do que um CC que a gente tem que implorar. Que tem que implorar pra chegar no horário. E Voltaire tem um detalhe. Não tira folga, trabalha sábado e domingo, não tira férias, não fica doente, não fica grávida. Não? Entendeu? Trabalha 24 horas entregando o teu conteúdo. E aqui para a RDC TV nós estamos com a força de Kaiser Mac Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaiser Mac. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria, Instituto Masper. Inscreva no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e no Instagram, @Revista em Evidência. Um abraço ao nosso parceiro Lúcio, que retransmite também o seu programa. Vamos para as considerações finais aqui? Mano Paganoto, 1 minuto, tuas considerações finais. Muito obrigado. Aqui em Brasília já sabe que tem um ponto de encontro aqui, né, mano? Com certeza absoluta. Quero agradecer aqui. Já saiu daqui o nosso secretário-geral da Habitação, o seu Ailton, que vai reformular, dar um jeito novo de dignidade para as pessoas através das casas populares. A vereadora, que bom que tem as mulheres de fibra, de fundamento, não perdendo o meio rural, cuidando da política pública. Porque se nós tivéssemos mais mulheres no meio político, com certeza estaríamos muito melhor. E aqui é o Daniel. Dizer, Daniel, que bom que o Luciano nos aproximou, que possamos ter uma boa relação. Tu vai lidar com uma pessoa que não tem frescura, tu está sendo contratado como ele mesmo, não para falar o que eu quero ouvir, mas sim para nos corrigir. E Voltaire, para ti o céu é o limite. Dizer para ti que é uma alegria, com a satisfação muito grande, a tua gentileza, a tua prestabilidade sempre. Agora caíste lá no Palácio do Planalto, na Presidência da República, juntamente com o Maneco e com o ministro Pimenta, onde estão atendendo a gente de uma forma que onde aquilo ali só tu entrava de colete à prova de bala ou de helicóptero.
E hoje basta ter um nome limpo, boa vontade, fazer uma política séria, concreta, pensando na coletividade, que é esperado com tapete vermelho e um abraço. Muito obrigado a todos e vou dizer aqui para ti, tenha certeza absoluta que sempre quando ouvirem falar, pelo jornal, pela rádio, pela televisão, por onde for, tenham certeza absoluta que irão ouvir falar de um prefeito que faz política pública pensando na coletividade, nas pessoas e de quem mais precisa. Tá certo, é isso aí. Tá aí, Mano Paganoto, prefeito de Pantano Grande. Muito obrigado também, secretário Maneco, secretário Ailton Madureira, que participaram aqui, Ayrton Lemos, Daniel Matos, nosso especialista aqui em marketing digital. Proporcionou um baita debate aqui, Daniel. Muito legal mesmo. Obrigado e até a próxima. Vou te convidar mais vezes aqui para fomentar esse debate aqui. Voltaire, vai ser um prazer, né? De novo, agradeço a abertura, a oportunidade de vir falar um pouquinho aqui de marketing digital. Dar o meu boa noite também à vereadora. E, mano, estamos juntos. Vamos fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que vai dar um bom resultado. E mais uma vez agradecer a participação. Aí, Daniel Matos. Vereadora de Camaquã, Marivone. Muito obrigado, Marivone. Quantos votos lá, Marivone? Mais de 700 votos em Camaquã, né? Isso, 785. Bem votada, bem votada. E vai aumentar essa votação, tenho certeza, lá depois dessa entrevista aqui, viu? Vamos trabalhar para isso, né? Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermack é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermack.com.br para mais informações. Kaisermack, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Sempre valorizei e sempre acho que as pessoas devem valorizar quem batalhou na vida para chegar em algum lugar. Porque quem batalhou, quem veio do nada, quem sofreu, quem passou noites de sono, que trabalhou o dia inteiro, saiu do seu trabalho e foi lá para fazer uma faculdade à noite, sabe qual é o valor da prosperidade. Então, valorize as pessoas não por aquilo que elas trazem de berço, mas por aquele conhecimento que eles adquiriram ao longo da sua vida. A probabilidade de dar um resultado melhor para a sua empresa é muito maior. Sou Milton Matana para o Em Evidência na TV. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.